Mega operação das polícias civil e militar nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, foi a mais letal da história do estado e terminou com 121 mortos, incluindo 4 policiais. Mesmo assim, uma pesquisa do Instituto Genial Quest mostrou que 64% dos moradores do estado aprovaram a ação policial e 73% defendem que operações semelhantes sejam repetidas em outras comunidades. Mas o que essa percepção diz sobre nós, professora, como sociedade? Queria que a senhora trouxesse, então, a sua avaliação, em termos também de psicologia social, como é que uma operação como essa mexe, com a estabilidade emocional das pessoas, a ponto de a gente observar essa alta taxa de aprovação, mesmo diante dos recordes de mortes, O que essa aprovação revela em termos aí de sociedade? Muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Ítalo, um prazer imenso estar aqui, um prazer imenso estar aqui conversando também com aqueles que assistem o Povo News, um momento tão sensível, E aí, Ítalo, eu penso, inclusive, essa operação diante de alguns dados que são contraditórios, Porque ao mesmo tempo que você traz aqui para a gente um grande número de pessoas que aprovaram essa operação, a gente vê fenômenos que são interessantes a serem pensados, Em uma outra pesquisa, Datafolha, 87% dos pesquisados afirmaram que não acreditam que através de operações policiais, armadas, o crime se resolve através de medidas assim, e também afirmaram que não acreditam no Estado como um interventor que realmente vai acabar com o crime organizado no Rio de Janeiro. Então, olha que contradição, Por um lado, aplaude-se essa operação, que aqui chamarei de chacina, porque até a ONU está pedindo a investigação dessa operação, e, por outro lado, se afirma não se acreditar na efetividade da polícia e do governo para resolver essa questão do crime no Rio de Janeiro, Então, tem-se aí uma contradição. E para pensar nela, eu queria recuar um pouco no nosso passado histórico, para a gente pensar um pouco na história do Brasil. Eu acho que voltar um pouco é importante aí na análise dessa questão. E aí, quando a gente volta e pensa como essas favelas, como essas favelas foram criadas aí no Brasil, a gente volta aí ao período onde houve uma pretensa abolição no Brasil. Eu chamo de pretensa, porque ela não se efetiva de verdade. As pessoas que estavam escravizadas são jogadas às ruas, a toda sorte de miséria, de descaso, onde elas são perversamente incluídas nas cidades e elas vão formando esses amontoados de gente que ficam sempre à margem, que sinceramente, se a gente analisa a história do Brasil, preferia até que houvesse um descarte dessas pessoas, Para quem fala aqui com a gente é do Ceará, como eu sou cearense, eu vou usar aqui até a expressão que recorrentemente eu, como cearense, já ouvi, que é a expressão mundiça. Se forma essa mundiça, essa ralé, essa gente que a gente coloca num lugar de sub-humanidade, que a gente pensa, bandido bom é bandido morto, a polícia tem que entrar atirando, porque a gente vê nessa gente, historicamente no Brasil, pessoas que não têm direito à sua própria humanidade. A gente descarta essas pessoas, e aqui eu quero pensar até num termo, que um filósofo camarunês, o Achille Mbembe, trouxe, que é a necropolítica. A gente decide quem vive, mas a gente decide quem morre, e a gente não se incomoda se essas pessoas morrerem. E aí, Ítalo, você trouxe quais os efeitos psicológicos disso? Os efeitos são sérios, são gravíssimos. E não é somente para essa população que vive em estado de insegurança, e aqui eu trago que nessas comunidades moram muitos trabalhadores, muitas pessoas que diariamente saem dessas comunidades para a lida diária, para a luta, e que passam a viver num estado de exceção, de insegurança permanente. Mas além dessas pessoas, temos nós aqui, porque nós assistimos na TV, nós vemos cenas como a que vocês estão transmitindo, de que a vida é descartável. E isso desumaniza a gente também,
Muitas pessoas assistindo ali o Jornal à Noite, jantando enquanto assiste a morte. Como acreditar que isso não é desumanizador? Isso nos desumaniza, assim, isso nos aparta da nossa humanidade. Isso traz um efeito psicossocial adoecedor para o nosso convívio hoje, seja no Rio de Janeiro, ou seja para quem está assistindo isso do Ceará, e vivendo um estado de insegurança. Lamento muito o comentário que eu ouvi, agora que eu entrei, onde um colega pede a intervenção estadunidense no Brasil. Poxa, será que isso também não é um efeito psíquico da gente se sentir tão vira-lata, tão subalterno, que a gente não acredita mais na nossa própria democracia? Que a gente não acredita mais no Brasil? Acredito que todas as ideias vão formando um conglomerado que é psiquicamente adoecedor, que subalterniza a gente, coloca o brasileiro num lugar mesmo de ralé, de inferior. E acredito que isso tem que ser urgentemente repensado. Professora Mônica, fazendo aqui uma conexão com o que a senhora acabou de falar, eu costumo acompanhar muitos comentários, né, daqui dos nossos programas, dos cortes que a gente faz no YouTube, e é incrível, né, e assustador ao mesmo tempo ver como as pessoas se excitam com cenas como essa, né? Parece que elas estão vendo ali um filme, mas não, é a vida real. E as pessoas aplaudem, como a senhora muito bem disse, e até desejam que o número de mortes aumente, cresça ainda mais.